Olá, pessoal, de volta aqui para mais uma aula do curso A Jornada Interior. Nessa videoaula, a gente vai aprender um pouco sobre ânima e ânimos, ou seja, nós estamos no módulo 2, na aula 4. Esse módulo 2 ele encerra com esse tema. Porém, como esse tema ânima e ânimos ele é muito extenso, nós vamos ter várias partes, ou seja, mais algumas aulas ainda falando sobre a ânima e o ânimos. Bom, aqui está o nosso joguinho, como sempre, e chegamos então na casa onde a gente encontra a figura do ânimos e da ânima. No nosso mapa dos continentes, que representa figurativamente a psique, nós temos aqui a ânima e o ânimos exatamente aqui na ponte, né? Onde faz essa ligação do inconsciente pessoal com o inconsciente coletivo. Bom, Jung vai falar que só é possível ter conhecimento, ou seja, consciência do ânimos e da ânima, através da consciência da sombra. Como já foi dito nas aulas anteriores, o primeiro complexo funcional que o ser humano, o indivíduo, deve tomar consciência é a sombra, porque ela fica ali entre o inconsciente pessoal, né? Já ali no limite do inconsciente pessoal. Já o ânimos e a ânima, eles são complexos funcionais que estão intimamente ligados com o inconsciente coletivo, ou seja, com uma camada mais profunda da psique. Resumindo, gostaria de ressaltar que a integração da sombra, isto é, a tomada de consciência do inconsciente pessoal, constitui a primeira etapa do processo analítico, etapa sem a qual é impossível qualquer conhecimento da ânima e do ânimos. E aqui ele dá mais ou menos uma chave, né? Ele diz o seguinte: só pode conhecer a realidade da sombra em face de um outro, ou seja, por causa da projeção, né, da sombra. E a do ânimos e da ânima mediante relação com o sexo oposto, porque só nesta relação a projeção se torna eficaz. Ou seja, tanto a sombra como o ânimos e a ânima, eles são carregados de projeções. A sombra a gente só consegue ver através de um outro. Esse outro é um outro indivíduo. No caso da ânima e do ânimos, mediante relação com o sexo oposto. Ou seja, aqui os relacionamentos, seja de qualquer espécie que for, eles têm um peso muito grande naquilo que o ser humano, o indivíduo, pode chegar a ter consciência, né, dessas projeções. Dentre esses arquétipos, há sobretudo dois investidos de grande significado, pois pertencendo, por um lado, à personalidade e, por outro, estando enraizado no inconsciente coletivo. Eles constroem uma espécie de elo ou ponte entre o pessoal e o impessoal, bem como entre o consciente e o inconsciente. Essas duas figuras, uma masculina e a outra feminina, foram denominadas de ânima e ânimos por Jung. Ele entende aí um complexo funcional que se comporta de forma compensatória em relação à personalidade externa, de certo modo, uma personalidade interna que apresenta aquelas propriedades que faltam à personalidade externa consciente e manifesta. São características femininas no homem e masculinas na mulher que normalmente estão sempre presentes em determinada medida, mas que são incômodas para a adaptação externa ou o ideal existente, não encontrando espaço algum no ser voltado para o exterior. Ou seja, essas funções ou esses complexos funcionais, a ânima e o ânimos, eles não são aplicados no exterior, eles são funções interiores, ou seja, é uma função de relação, de relacionamento do indivíduo com o seu mundo interior. Por isso que a Emma Jung fala que não encontrando espaço algum no ser voltado para o exterior. Outra coisa também importante aqui é que
Segundo Jung, esses complexos funcionais eles se comportam de forma compensatória em relação à personalidade externa. Como a gente viu, a personalidade externa é a persona. Então, quando a pessoa está muito identificada com a persona, o ânimos ou a ânima tende a agir de forma compensatória, mas essa forma compensatória ela é uma forma indireta, porque esses complexos funcionais geralmente eles são inconscientes para a pessoa, para o próprio indivíduo. O caráter dessas duas figuras não é, entretanto, determinado apenas pela respectiva estruturação no sexo oposto, sendo condicionado ainda pelas experiências que cada um traz em si do trato com o indivíduo do sexo oposto no decurso de sua vida e por meio da imagem coletiva que o homem tem da mulher e a mulher tem do homem. Esses três fatores condensam-se numa grandeza que não é apenas imagem, nem somente experiência, e sim muito mais uma espécie de essência cuja ação se dirige não às demais funções anímicas, mas que se comporta ativamente e que intervém na vida individual mais ou menos como um estranho, às vezes prestativo, mas às vezes também incômodo e até mesmo destrutivo. Tem-se, portanto, todos os motivos para se lidar com essa grandeza e esclarecer sua maneira de atuação. Bom, aqui fazendo a distinção, ela fala de três fatores que determinam a ânima e o ânimos. Um deles seria a questão da respectiva estruturação no sexo oposto. A gente sabe que a quantidade maior de genes é que determina, né, se aquele indivíduo vai nascer do sexo masculino ou feminino. Mas na sua estrutura a gente sabe que existe os dois princípios, né? O masculino e o feminino, os dois genes, masculino e feminino. Mas aí ela fala também que a ânima e o ânimos, eles são condicionados ainda pela experiência que cada um traz em si do trato com indivíduos do sexo oposto no decurso de sua vida. E aqui provavelmente entra o relacionamento da filha com o pai e da mãe com do filho com a mãe, enfim, e também a questão de relacionamentos, né, amorosos, tanto do homem como da mulher durante o decurso da sua vida. E provavelmente aqui vai entrar também a questão dos complexos autônomos, ou seja, dos traumas, né, também. Bom, e aí ela fala de um terceiro fator, que é uma imagem coletiva que o homem tem da mulher e a mulher tem do homem. Essa imagem coletiva, ela é um arquétipo, né, por assim dizer, ou seja, uma construção que perdurou, por assim dizer, ou que foi formada durante muito tempo, mas que tem a ver com a nível coletivo, né, a nível de humanidade, né, e querendo ou não, o indivíduo ele nasce com essa peça arquetípica. Então aqui eu coloquei até algumas imagens, né? Ou seja, do homem cavalheiro, mas também a imagem do homem bruto, ou no caso aqui do homem que é dominador, né? No caso da mulher, a mulher que é dona de casa, eu coloquei aqui também como a donzela e a questão do erotismo relacionado com a mulher, né? Ou seja, são imagens construídas, né, em que a coletividade meio que padronizou, por assim dizer. Mas como os arquétipos eles têm variações, ou seja, nunca um arquétipo vai coincidir apenas com um padrão, ele pode coincidir com vários padrões. O que eu quero dizer é que essas imagens construídas, ora do homem cavalheiro, ora do homem bruto, ora do homem dominador, ou da mulher sensual, ou da mulher donzela, ou da mulher dona do lar, são apenas algumas imagens construídas.
arquétipos, né, assim, representações arquetípicas construídas, mas existem bem outras que também foram construídas, ou seja, que é como quase que de praxe, né? Mas lembrando que essas representações arquetípicas possuem muito mais imagens do que essas aqui que eu coloquei. Eu apenas coloquei como exemplo. Bom, aqui é interessante porque Jung teve os dois conceitos, logos e eros, como valores de concepções intuitivas. Ele caracterizou a consciência masculina por meio do conceito de logos e a consciência feminina pelo conceito de eros. O logos caracteriza-se pelo o distinguir, o julgar e o reconhecer. Ele é a razão ou o espírito, é um elemento da consciência, enquanto que o eros caracteriza-se pela emoção ou sentimento. O eros é um elemento ou princípio de ligação ou de relação, ou seja, tem a ver com o relacionar, o unir, é um elemento do inconsciente. Bom, o logos espermáticos, que é o logos dos filósofos estoicos, é um princípio gerador do universo. Este princípio estaria presente também nos seres humanos. Ou seja, pessoal, tanto o indivíduo masculino quanto o indivíduo feminino possui esses dois princípios, o logos e o eros. Bom, é interessante que no livro Mistério Connections ou Connectiones, não sei se é assim que se pronuncia, Jung ele fala um pouco sobre a psicologia do homem e a psicologia da mulher. É claro que ele não aprofunda muito, mas inclusive ele usa algumas figuras da alquimia, alguns símbolos para conceituar ou para falar, simplesmente para falar um pouco sobre a psicologia tanto do homem como da psicologia da mulher. A gente sabe que os símbolos alquímicos, Sol e Lua, não representavam somente a questão do homem e da mulher, mas intuitivamente eles representam o casamento entre o consciente e o inconsciente no indivíduo. Bom, ele vai dizer: a consciência da mulher é de natureza mais obscura, por assim dizer, noturna, e que ela, de certo, graças a essa iluminação mais parca, pode deixar de considerar certas distinções nas quais a consciência masculina, no máximo, ainda tropeça. Requer-se verdadeiramente uma consciência de natureza lunar para passar por cima de tudo o que separa e, por exemplo, unir uma grande família, falando e agindo de tal modo que não prejudique o relacionamento harmônico das partes para com o todo e até mesmo o promova. E onde houver um fosso demais profundo, aí um raio luar produz a ilusão de que ele não existe. Ou seja, aqui ele fala um pouco sobre essa psicologia da mulher, que o consciente dela não é igual a do homem, né? É diferente, mas que essa diferença possui, vamos dizer assim, as suas qualidades. E aí ele chega até a fazer uma comparação que o consciente do homem seria o sol mais claro, né, por assim dizer. Porém, o inconsciente do homem seria um inconsciente muito escuro, muito negro, enquanto que o consciente da mulher seria mais uma espécie de lua, mas não a lua escura, e sim a luz do luar. E o inconsciente da mulher não seria tão obscuro, não seria tão negro quanto ao do homem. Ele diz o seguinte, por exemplo, no livro O Eu e o Inconsciente. A mulher, com sua psicologia tão diversa da psicologia masculina, é e sempre foi uma fonte de informação sobre as coisas que o homem nem mesmo vê. Seu sentimento orientado para as coisas pessoais é apto para indicar-lhe caminhos. Sem essa orientação, o sentimento masculino menos orientado para o elemento pessoal não os descobriria.
Ou seja, em outra parte do livro Mistérios Connectus, ele fala que o consciente da mulher é o Eros, enquanto que o consciente do homem seria o Logos. Ainda falando um pouco sobre a psicologia da mulher, ele diz o seguinte: a lua não é apenas sombria, quando ela é também um corpo que fornece luz. Ou seja, aqui anteriormente, né, ele estava fazendo a comparação da consciência da mulher ser como a lua, ou em outras palavras, que ela também pode representar a consciência. Este último é então o caso das mulheres. A consciência da mulher, em certo sentido, tem mais caráter de lua do que de sol. Sua luz é a luz mais suave, que antes une do que distingue. Ela não faz a maneira da luz forte e deslumbrante do sol, com que os objetos deste mundo, os quais não devem ser confundidos entre si, apareçam naquela forma inexoravelmente distinta e separada, mas reúne muito mais o que está perto e o que está longe em uma aparência enganadora, transforma por suas artes mágicas o pequeno no grande e o elevado no baixo, dilui as cores em um azulado crepuscular e reúne a paisagem noturna em uma unidade jamais suspeitada. Bom, o que eu consegui ter uma percepção em relação a essa comparação, inclusive alquímica e muito simbólica da psicologia da mulher, é que a mulher ela está mais, digamos assim, mais próxima do inconsciente, mas não necessariamente que ela esteja consciente dos conteúdos do inconsciente, mas a natureza em que a mulher nasce é uma natureza que já é facilitada para que ela tenha contato mais próximo com aquilo que é inconsciente. E esse inconsciente, ele tem uma natureza que mais une do que distingue, ou seja, onde as coisas estão mais reunidas do que separadas. Bom, continuando, ele vai falar que a natureza lunar é a sua melhor proteção, ainda falando da mulher, né? E isso se mostra claramente onde a virilidade inconsciente irrompe na consciência feminina e afeta o Eros. Aí geralmente se desfaz todo o charme e a meia-luz conciliadora. Em lugar disso, a mulher assume e defende cavilosamente um ponto de vista no qual cada golpe fere sua própria carne, pondo em risco com miopia brutal tudo aquilo que deveria ser a meta mais preciosa da feminilidade. O sol que personifica o inconsciente feminino não é o sol diurno, mas algo correspondente ao sol níger, o sol negro, né? Não é, porém, o sol níger verdadeiro da psicologia masculina, aquele alter ego. O sol inconsciente da mulher, ainda que escuro, não é preto como carvão, como se diz da lua, mas é antes como um eclipse solar permanente, que raríssimas vezes é total. A consciência feminina normalmente está provida tanto de escuridão como de luz, de modo a não poder ser inteiramente clara, como também seu inconsciente não pode ser completamente escuro. Entretanto, onde as fases lunares forem suprimidas por causa de uma influência solar demasiado forte, aí tanto se assume a consciência feminina um caráter solar exageradamente claro, como também, em oposição, o inconsciente se torna cada vez mais preto, ou seja, negro, negro, negro. E esses dois estados se tornam com um tempo insuportáveis para ambas as partes, ou seja, tanto para o consciente da mulher como para o inconsciente dela. Bom, pessoal, é apenas para figurar, né, de forma didática, figurativa. Eu coloquei aqui o consciente da mulher, né, como ele disse, mais ou menos ali como
a iluminação da lua, né? Ou seja, a luz do luar. Enquanto que o inconsciente da mulher não é tão negro, não é aquele sol negro, preto como carvão. Como ele disse, né? Mas é um sol que é mais um pouquinho mais escuro, mas ainda assim tem uma claridade. E aí eu coloquei aqui, devido a essa consciência da mulher ser de natureza lunar, ou seja, representado pela iluminação da lua, eu associei com a capacidade intuitiva que a mulher tem acima do homem, né? Claro que isso não de forma absoluta, porque tem muito homem intuitivo. O sol escuro da psicologia feminina está relacionado com a imagem do pai, pois de fato é o primeiro a encarnar para ela a imagem do ânimos. É ele quem dá conteúdo e forma a essa imagem virtual, pois ele, em virtude de seu logos, se torna para a filha a fonte do espírito. Lamentavelmente, o jorro dessa fonte também pode turvar-se quando se deveria supor aí água cristalina. O espírito que serve a mulher não é realmente um puro intelecto, mas é mais do que isso. É uma atitude, isto é, um espírito no qual se vive. Também um espírito, por assim dizer, ideal nem sempre é o melhor, se ele simultaneamente não entender também como lidar de modo correto com a natureza, ou, respectivamente, com o homem animal. Isto, aliás, seria realmente o ideal. Todo pai tem, pois, sob todos os aspectos, ocasião suficiente para estragar não pouca coisa no ser mais íntimo de sua filha, o que depois tem que ser tratado pelo educador, pelo marido e pelo médico em caso de neurose. A razão é que o que foi estragado pelo pai somente por outro pai poderá ser restaurado, e o que foi estragado pela mãe somente por outra mãe pode ser reparado. Bom, aqui eu coloquei de forma figurada, né, como é esse consciente e esse inconsciente, tanto no homem como na mulher. Como a gente pode ver, o homem, o logos dele é caracterizado, né, pelo consciente, enquanto que na mulher é caracterizado pelo eros, ou seja, o consciente na mulher é caracterizado pelo eros, enquanto que o inconsciente no homem ele é caracterizado pelo eros, porém na mulher é caracterizado pelo logos. Como a gente viu, o logos do inconsciente da mulher não é um logos tão claro como o logos consciente do homem. Mas isso também significa que o inconsciente dela não é tão obscuro quanto o inconsciente dele. É claro que aqui é apenas um exemplo, né, de como ele explicou para a gente colocar de forma didática, mas acredito que isso não seja de forma absoluta, porque ele fala que existem exceções. Como é difícil estabelecermos um teorema psicológico sem que imediatamente nos vejamos obrigados a invertê-lo. Também neste ponto aparecem de pronto exemplos em contrário. Ou seja, o exemplo que eu dei aqui, né, ele não é de todo absoluto, né? Existem exceções. E aqui ele fala sobre isso. Ele fala desses exemplos em contrário. Homens a quem pouco importa o julgar e o conhecer, e mulheres que manifestam uma capacidade quase exageradamente masculina de distinguir e julgar. Eu gostaria de designar esses casos como exceções regulares. Demonstram eles, a meu ver, o fato comum de haver um ponto de vista psíquico, uma sexualidade oposta predominante. Sempre que isso acontece, trata-se de um avançar impulsivo do inconsciente, acompanhado da repulsão correspondente da consciência específica. É o predominar da sombra e do sexo oposto, e de certo modo até a presença de possessão, entre os quais se enumeram faltas generalizadas de liberdade, fenômenos coativos, fobias, obsessões, automatismos, afetos e etc. O fato dessa inversão é provavelmente a fonte psicológica principal para a concepção alquímica do hermafroditos.
No homem é a ânima lunar, na mulher o ânimo solar. Nos dois casos se exerce grande influência na consciência. Bom, pessoal, aqui eu trouxe uma escala, né? Um termômetro, por assim dizer, para a gente poder entender como é que essas manifestações da ânima e do ânimos eles aparecem, em que pese a gente já ter dito ali algumas informações. Mas o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: vamos entender essa escala sendo essa parte mais vermelha aqui, né? Descendo a parte mais baixa, ou seja, o nível. Quanto mais baixo o nível, tanto mais se aproxima da base instintiva universal, que já não contém nada de individual. Ou seja, a natureza não dá saltos. Quando o inconsciente, que é essa parte da personalidade inconsciente que está mergulhada no inconsciente coletivo, se manifesta tanto no homem como na mulher, ele vai se manifestar da forma mais baixa possível, ou seja, do nível mais baixo, porque a natureza não dá saltos. O nível azul aqui, que seria um nível espiritual, por assim dizer, é o nível mais elevado do arquétipo, ou seja, o mais espiritual. Só que para o indivíduo chegar a esse nível, ele vai ter que passar pelas experiências. Eu acho que eu falei um pouco sobre, por exemplo, o arquétipo da mãe, né? Do complexo materno negativo ao extremo, do mito de Hefesto. Ali é um exemplo de que quando a ânima dele se manifesta, ela se manifesta da pior forma, da forma mais baixa possível. E depois ele vai passando pelas experiências humanas até que ele vai compreendendo a sua própria ânima. Então, lá no mito dá para a gente ter mais ou menos uma noção de que ele primeiro passa a situação com a própria mãe, que é o receptáculo dessa ânima. Depois ele passa uma situação bastante complicada, conflituosa com Afrodite, que seria o segundo receptáculo da ânima dele. E aí ele vai passando e vai passando inclusive pelas mesmas situações em um nível mais acima. Só que chega um momento em que ele compreende a ânima dele. E aí ele consegue conviver com a sua ânima pacificamente e não através de tantas projeções. Então, aqui no nosso exemplo, eu coloquei aqui a figura, né, de forma didática aqui, o ânimos, ou seja, ele vai se apresentar primeiramente, às vezes, isso não é absoluto, tá? Como um sexualismo primitivo, às vezes um instinto excessivo de poder na mulher. Ou seja, aqui Jung traz algumas características dessa manifestação de forma mais baixa. Ele caracteriza o ânimos como rígido, cheio de princípios, legalista, dogmático, reformador do mundo, teórico, emaranhando-se em argumentos polêmico, despótico. Enfim, seria nas palavras do Jung, né? Só que aí, quando a gente sobe a escala, ou seja, eleva o nível de consciência, tornando o ânimos consciente, por assim dizer, né? Ou integrando os conteúdos que pertencem ao inconsciente coletivo, ao ânimos, ele ajuda a mulher a distinguir as coisas espirituais, ou seja, ele é aquela ponte que eu falei, né? Ele se torna a ponte para o inconsciente coletivo para a mulher. Ou seja, ele se torna uma função interna de relacionamento da mulher internamente com ela mesma, com esse mundo interior, com esse inconsciente tão vasto que acaba abarcando o inconsciente coletivo. Já a ânima, ela vai se apresentar no seu nível mais baixo, ou seja, no nível instintivo e universal. Ela vai se apresentar de humores, reações, impulsos e de todas as espontaneidades psíquicas. Também pode se apresentar como um impulso caótico da vida. Nas palavras de Jung, nesse nível mais baixo, quando a ânima ela costuma se manifestar, ela se apresenta volúvel, desmedida, caprichosa, descontrolada, emocional, às vezes demoniacamente intuitiva, indelicada, perversa, mentirosa,
bruxa e mística. Esse último exemplo, bruxa e mystical, a gente viu isso na Idade Média, quando ela se apresentou dessa maneira. A gente ainda vai ver nessa aula um pouquinho sobre isso. Mas aí a ânima também, ela tem o seu aspecto, uma oitava maior, por assim dizer, ou seja, o seu aspecto elevado, que ela ajuda o homem a desenvolver uma intuição e uma sensibilidade para as coisas espirituais, ou seja, ela ajuda o homem a desenvolver o seu eros e ele acaba que desenvolve uma amabilidade que talvez antes ele não tinha conhecimento, né? Não tinha consciência. Bom, vocês vão notar, tanto nessa aula ainda como nas outras que virão, a forma sutil de como a ânima ela se apresenta, ou seja, na sutileza de como é a manifestação deles, né, tanto da ânima como do ânimos, vocês vão perceber esse grau onde é o grau mais baixo ou o grau mais elevado, por assim dizer. Bom, o que a gente pode ver é que a parte consciente da mulher é de natureza do Eros e a parte inconsciente dela é de natureza Logos. O Eros está intimamente ligado com a questão de relacionar. Então tem a ver com ligação e relação. O Logos dela, que é o inconsciente, tem a ver com razão ou espírito, ou o distinguir, o reconhecer, o julgar. No entanto, a gente sabe que essa parte da sua personalidade inconsciente, que é o Logos, ele se manifesta de forma, a princípio, né, de forma personificada, que é a personificação do inconsciente coletivo. Então, aquilo que a mulher não conseguiu desenvolver nela permanece indiferenciado, ou seja, permanece misturado nas águas inconscientes. Bom, aqui eu vou falar um pouco sobre os aspectos sombrios da possessão do ânimos na mulher. É claro que não existe só os aspectos sombrios, existem os aspectos luminosos. Como a gente vai ter outras aulas, nas outras aulas eu vou abordar mais os aspectos luminosos, ou seja, o aspecto luz. Bom, quando o inconsciente coletivo, através da sua personificação, ele projeta, né, pela falta de consciência da mulher, dessa parte inconsciente dela, né, do inconsciente coletivo, então ele vai se manifestar através dela como um logos mal diferenciado, a soma de opiniões tradicionais. Pode também se apresentar como julgamentos e críticas enraizado na psique coletiva, que tende para uma repetição de padrões de percepção, apercepção e interpretação da realidade baseado numa razão férrea, tendo como apoio as emoções e afetos não diferenciados. O inconsciente coletivo personificado, ou seja, essa parte inconsciente da sua alma, a imagem da alma, também pode se apresentar, em maior parte, como opiniões batidas, que só se repetem como um eco, opiniões preconcebidas e julgamentos apressados e superficiais. Suas opiniões são em grande parte coletivas, mas fará com que ela pareça ou com que elas pareçam ser o mais individual possível. Ou seja, a mulher pode se agarrar tão ferreamente a esses julgamentos e críticas e opiniões que não passam de uma reunião coletiva da psique coletiva, né, inconsciente. Bom, ele também pode se apresentar, né? Ou seja, se a mulher se identificar inconscientemente com esse arquétipo, ele pode reforçar nela, dentre outras coisas, as seguintes formas. Por exemplo, ele pode enrijecer os próprios sentimentos dela. Ela sentirá que viver os próprios sentimentos e demonstrar as emoções é sinal de fraqueza, e por isso ela irá cada vez mais reprimir. Ou pode acontecer o oposto, né? Dela se sentir uma eternamente vítima do seu próprio inconsciente, ou seja, das próprias situações em que a mulher ela vive, né, de forma inconsciente.
Ele também pode manifestar-se através dela com uma questão de uma obstinação por poder e também por poder da verdade e da justiça ou qualquer outra coisa abstrata. Ela pode ter uma sensação, inclusive, de que precisa lutar a todo tempo, de que precisa estar lutando todo tempo, ou seja, como se existisse ali um conflito interior dentro dela. Em extremo, a mulher pode desenvolver ódio e raiva. Ele também pode acentuar nela o instinto de dominação, que tem a ver com a questão do poder também, né? Ela poderá se tornar cada vez mais inconsciente até da sua própria feminilidade. Fará com que ela veja tudo o que é inconsciente, ou seja, os conteúdos inconscientes, como uma ameaça que precisa ser combatida e evitada a qualquer custo. As projeções serão cada vez mais em número e frequência. Bom, agora em relação ao homem, o logos dele, né, é o consciente e o inconsciente dele é representado pelo Eros, ou seja, é trocado, né, da mulher era o inverso. E aí esse inconsciente, ou seja, esse Eros que tem a ver com ligação e relação, vai se apresentar de forma personificada para ele, que vai ser a ânima. Bom, a ânima pode se apresentar da seguinte forma, né? De forma, claro que tudo isso aqui é inconsciente, né? Ela pode se apresentar como um eros mal diferenciado, é um eros passivo e mal desenvolvido, ou seja, esse inconsciente do homem, né? Os humores e sentimentos instáveis, ou seja, ela pode se apresentar como humores e sentimentos instáveis no homem, estados de humor variáveis e até mesmo depressão, caprichos caóticos da vida, estados de espíritos momentâneos e angústias. Sempre que são mobilizadas suas emoções e afetos, ela intensifica, exagera, falseia e mitologiza todas as relações emocionais com a profissão e pessoas de ambos os sexos. As teias da fantasia a ela subjacentes são obra sua. Quando a ânima é constelada, mais intensamente ela abranda o caráter do homem, tornando-o excessivamente sensível, irritável, de humor instável, ciumento, vaidoso e desajustado. Ele vive num estado de mal-estar consigo mesmo e o irradia a toda volta. Às vezes, a relação do homem com uma mulher que capturou sua ânima revela a existência da síndrome. Em princípio, a ação da ânima e a ação do ânimo sobre o eu são idênticas. É difícil eliminá-las, primeiro porque são bastante poderosas e enchem imediatamente a personalidade de sentimento inabalável de que ela está de posse da justiça e da verdade, e em segundo lugar, porque sua origem foi projetada e parece fundada consideravelmente em objetos e situações objetivas. Sinto-me propenso a atribuir as duas características dessa ação às qualidades do arquétipo em geral, ou seja, o do arquétipo em geral aqui é qualquer arquétipo, né? Os arquétipos, quando a gente for estudar, a gente vai ver que eles têm essa característica de projeção, de identificação. De fato, o arquétipo existe a priori, e partindo deste fato é possível explicar a existência indiscutida e indiscutível, muitas vezes totalmente irracional, de certos caprichos e opiniões. A notória rigidez destas opiniões se explica, no fundo, pelo fato de que uma forte ação sugestiva promona do arquétipo. Este fascina a consciência e a mantém hipnoticamente prisioneira. Muitas vezes o eu, nessas circunstâncias, tem uma ligeira sensação de haver sofrido uma derrota moral e se comporta de maneira ainda mais renitente, orgulhosa e obstinada em suas posições, aumentando seu sentimento de inferioridade num círculo vicioso. Com isto, ele priva a relação humana de uma base sólida,
pois não só a megalomania, como também o sentimento de inferioridade impossibilita qualquer reconhecimento, muito sem o qual não há relacionamento algum. Ou seja, é como se o indivíduo ele se apegasse tão, de forma tão, vamos dizer assim, tão passional, tão emocional, tanto no caso do ânimos como da ânima, ele se apegasse a essas manifestações, né, de forma assim que ele se identificasse tanto como algo que ele formou, né, que veio dele, porque ele passou, porque ele sentiu aquela experiência e aí ele formou aquela opinião. Mas depois a gente vai ver que tudo isso tem vamos dizer assim, tem uma parte que é um condicionamento que o ser humano traz dentro de si. E é interessante quando ele fala essa parte, né, em que a pessoa ela sente uma ligeira sensação de haver sofrido uma derrota moral. E aí sim ela ainda se comporta de maneira ainda mais renitente, orgulhosa e obstinada em suas posições, aumentando o sentimento de inferioridade no círculo vicioso. É como se a pessoa se maltratasse a si mesma, sabe? É como se ela tivesse uma atitude e depois ela tivesse uma outra atitude contra e fica nesse círculo vicioso, como se estivesse se auto-punindo, se auto-maltratando. Bom, aqui a gente vai falar sobre a ânima refletida na face do amor. Bom, aqui, pessoal, eu trouxe um trecho do livro A Busca de Sentido, da Marie-Louise von Franz. É apenas um trecho, mas eu acho que ele diz bastante sobre o que a gente está estudando. E esse livro, ele é como que uma entrevista que foi feita com a Marie-Louise von Franz. Então, Claude Metra, que é a entrevistadora, ela vai falar o seguinte: essa face do amor, do qual a ânima é o reflexo, o espelho, é evidentemente difícil de se colocar a nu. E aí ela responde, né, a Marie, sim, é muito difícil porque é muito evanescente, ou seja, efêmero, né? É por isso que há tantos amores mal resolvidos? Exatamente, é muito evanescente porque há vários aspectos. O sentimento se modifica e também se altera no decorrer da vida. Se você pensar na Beatriz de Dante, esta é uma realização da ânima, ou a Laura de Petrarca. Há homens que conheceram sua ânima. Bom, ela ainda está projetada em uma mulher exterior, mas pelo menos nos poemas observa-se que eles sabem que é algo interior neles mesmos e compreenderam mais ou menos. Jung colocou os pincos nos is. Ele verdadeiramente percebeu. É um fator feminino no homem que representa sua própria feminilidade e que ele projeta sobre as mulheres. Se um homem assimila a ânima, então, com o tempo, sobretudo na segunda metade da vida, ela se torna uma função de relação com o inconsciente. Ela desaparece, torna-se uma parte dele mesmo, como disse, seu estilo de amor. Não persiste como uma personificação. A ânima não aparece mais. É então geralmente o self como um velho sábio que o guiará. Ou seja, o velho sábio aqui é um outro arquétipo, né? A ânima não aparece mais com frequência nos sonhos de um homem que a assimilou, mas pode-se vê-la no seu ser. Há certa feminilidade, certo estilo de amor. Ou seja, aqui ela fala dessa integração dos conteúdos da ânima no homem, né? Quando o homem assimila a ânima, ou seja, ele compreende o sentido desse complexo funcional interior. Continuando, existem muitos homens que reprimem a ânima e então se tornam efeminados. O que é engraçado é que, se eles reprimem o feminino, tornam-se efeminados.
Se eu tiver que tratar um homem que é efeminado demais, devo sempre lhe dizer: então, você deve se ocupar mais do feminino, não menos. É, por exemplo, um erro que se comete várias vezes quando se crê que um homem efeminado deva ir para o serviço militar e que lá vá se tornar um homem por reprimir sua feminilidade. Isso não deve ser feito. Ele deve cultivar sua feminilidade conscientemente e aí ele se tornará mais viril. Porque se ele reprime a ânima, ela o ataca e o torna feminino. Ou, quando a ânima negativa é reprimida, essa se traduz, por exemplo, em mau humor ou torna-o fofoqueiro. A ânima reprimida é uma mulher inferior. Com muitos homens é muito divertido, porque você logo vê quando eles estão na ânima. Eles têm uma voz bem mais alta. Às vezes isto me diverte. De repente, meus pacientes falam, eles ficam emotivos e de repente, aí ela imita a voz aguda, né? Eles têm uma voz inteiramente alta, não é? Então eu lhes digo: escute, escute, você está na ânima. Não está escutando a sua voz? Às vezes deveríamos ter um grande gravador e fazê-los escutar. Pode-se verdadeiramente escutar na voz quando a ânima fala, mas naturalmente isso é negativo porque é inconsciente. Ao passo que quando a ânima é consciente, então é algo mais deste modo. Isso quer dizer que o homem se tornou mais artístico, mais sensível, mais cultivado no seu amor. Naturalmente, também há muito mais chances de ter relações felizes do que infelizes com a mulher. Bom, aqui é o livro O Eu e o Inconsciente. Jung vai dizer: o fato é que precisamente os homens muito masculinos possuem, se bem que oculta e bem guardada, uma vida afetiva muito delicada que muitas vezes é injustamente tida como feminina. O homem considera uma virtude reprimir da melhor maneira possível seus traços femininos. Analogamente, a mulher até pouco tempo considerava inconveniente ser varonil. A repressão de tendências e traços femininos determina um acúmulo dessas pretensões no inconsciente. A imago da mulher, a alma, torna-se com a mesma naturalidade o receptáculo de tais pretensões. Por isso, o homem, em sua escolha amorosa, sente-se tentado a conquistar a mulher que melhor corresponda à sua própria feminilidade inconsciente, a mulher que acolha prontamente a projeção de sua alma. Embora uma escolha desse tipo possa ser considerada e sentida como um caso ideal, poderá também representar a opção do homem por seu lado fraco. Isto esclareceria muitos casamentos estranhos. Bom, pessoal, a gente ia continuar aqui com a videoaula, só que vai ficar muito extensa, então eu vou fazer a continuação em um outro vídeo. Então, no próximo vídeo, a gente já pega direto para falar sobre a projeção da ânima na Idade Média. Então, pessoal, a próxima aula vai ser a continuação dessa parte 1. E aqui estão os livros que fizeram parte dessa aula. E agora a gente se vê então na próxima aula. Até breve. Tchau, tchau.